Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Agora, o que é pior? Já houve. O que é pior, então? O que é pior? É se arrepender por fazer ou se arrepender por não ter feito? Acho que é por arrepender por não ter feito. Já aconteceu também, já aconteceu. Agora, já aconteceu comigo, isso é uma coisa muito recorrente na minha carreira, coisas assim que não eram para mim, entendeu? No primeiro momento, e que eu pensava assim que eu ia adoraria que fosse, e acabaram sendo. E sem eu fazer nenhuma maldade, nem nenhum trabalho, eu quero deixar isso bem claro. Como deve acontecer, de repente, um personagem que você não acredita muito, de repente estourar, e o contrário. Acontece de tudo. Não, eu cito três trabalhos, assim, os três foram em teatro, mas já aconteceu também no audiovisual. Por exemplo, o Gota d'Água foi um espetáculo para mim que um divisor de águas na minha carreira, né? Foi em 2007, quando nasceu meu filho, né? Tem vários fatores aí, e foi um trabalho que eu sempre fui apaixonado pelo Creonte, né? O personagem do Gota d'Água, do Chico, do Paulo Ponte, que é um personagem maravilhoso, foi um personagem que eu fiz prova para a escola de teatro. Sou franco pra minha menina, contava com coisa mais fina, pensava assim: um diplomata, um gerente tecnocrata, tenente major capitão, político da situação, quem quiser um capitalista, ou quem sabe um psicanalista, ou que não ginecologista, ou talvez até mesmo um dentista. Qualquer coisa menos sambista, porque minha alma não é masoquista. E ora porra, eu não sou leão, sou franco pra minha menina, contava com coisa mais fina, pensava assim: de óculos de gravata, bancário, mensalista, político da oposição, um simples assalariado, um mero psicanalizado, capete, cabo reservista, um guarda de esquina paulista, qualquer coisa menos sambista, pois foi justo ao último da lista que a minha filha deu a mão.
Sou franco pra minha menina, contava com coisa mais fina. O Creonte, E monólogo da cadeira. E no mesmo ano você estava fazendo Tropa de Elite, ou já tinha feito, e na Foi televisão você estava 2006, fazendo. finalzinho de 2006, finalzinho de 2006. E você estava fazendo também Cilada. Não, Cilada, e eu fiz o Feliz Natal com o Celton, o Longa, tudo na mesma Ah, época. então, Foi aí, ó. muito legal. E o Gota, cara, não ia ser eu. Não ia ser eu, o Creonte. Na verdade, eu nem ia fazer o espetáculo, mas aí o João Fonseca, o diretor João, querido amigo, né? João é meu companheiro dos Fudidos Privilegiados e um amigo querido, uma das pessoas que eu mais amo trabalhar na vida. João me chamou para fazer uma leitura, que iam fazer uma leitura do Gota, porque perguntou se eu podia quebrar um galho e ler o personagem do Egeu. E fiz a leitura. E foi tudo bem. Na época, quem ia fazer o Creonte na leitura, quem estava era o Hernani Moraes, que é maravilhoso, querido Hernani. Tá fugindo de mim, que nem E, doido. maravilhoso. E aí, quando acabou no dia seguinte, o João me ligou e falou: o pessoal adorou a tua leitura, você se incomoda de toparia fazer o Egeu, mesmo sendo um personagem mais velho? Eu falei, claro que não, lógico, eu estava louco para trabalhar ali, fazer teatro, e sabia que ia ser um musical super bacana, com a direção do João. Mas eu ainda brinquei com o João assim, mas olha só, se vagar o Creonte, me avisa. Ele morreu de rir e tal, contei mais ou menos a história. Tá, morreu. Isso, essa Entendi. leitura foi em 2006 e tal. Aí chega 2007, o João me liga um dia, e aí, vamos começar a ensaiar o Gota. Tá pronto para fazer o Creonte? Eu falei, oi? E o Porque o Hernani? Hernani não, o Hernani não podia fazer. Estava envolvido com outro projeto, acho que de televisão não ia poder fazer, e aí eles fecharam, me chamaram. Enfim, resumindo, foi um espetáculo que eu fui indicado a 4 prêmios, ganhei 2, entendeu? Foi realmente um divisor de águas assim, na minha carreira. Então, aquela coisa que não era para ser, foi, né? E assim teve outras histórias também. E aquilo que você falou, não fiz trabalho, não foi nada, né? Foi natural. Nada mesmo, juro por Deus. Agora, até por mais êxito que se tenha no teatro, por mais bem sucedida que seja a tua carreira no cinema, é a televisão que te tira do anonimato. Uhum. É a televisão que te torna uma pessoa popular, ainda que seja durante um trabalho. Duas perguntas. Quando você percebeu que isso estava acontecendo com você, em que trabalho, e como é para você lidar? Imagino que onde você chega, as pessoas olham, será que eu conheço? E terceira coisa, já te confundiram com outro ator? Você já deu autógrafo com outro nome? Enfim, como é que é isso? Ah, Me fala um pouco disso. tá, vamos lá. Primeira pergunta, quando é que eu comecei a perceber? O primeiro trabalho de TV e que me deu que eu comecei a ficar assim mais conhecido, tal, foi o Cilada, Tá. Cilada com o Bruno, que muita gente assistia Cilada, né? Era um cult assim, né? As pessoas, somente pessoas mais jovens assim curtiam demais o Cilada. Eu tenho uma vizinha aqui, eu moro aqui no bairro de Laranjeiras, no Rio, que sempre que ela me encontra na rua, ela me chama assim: "E aí, Cilada?" Até hoje. Ela me chama assim: Hum. "E aí, Cilada?" Até hoje. Mas foi primeiro trabalho. Aí, quando eu fui para a Record, eu fiquei 5 anos na Record, né? Como contratado da Record. Na Record, eu fiz 2 novelas, 2 minisséries bíblicas, 3, na verdade, e um especial de fim de ano. Ribeirão do E a primeira. Tempo. Ribeirão Ribeirão do do Tempo foi a Tempo. primeira novela. Você É, lembra o nome do personagem? lembro, lógico, Nazinho. Rei Esse é Davi. o. Aí você Rei fez Rei Davi, Davi. eu fazia o Profeta, o O profeta Natan, o José do Egito. eu fazia o Mercador de Escravos. Milagre de Jesus. Milagre de Jesus, eu não me lembro do nome do meu personagem, confesso. Fariseu. Fariseu, isso. E o Amor e a Morte, é isso? O Amor e a Morte foi esse especial de fim de ano. Eu fiz a novela Vitória também. Foi A o último Vitória. trabalho que eu fiz na Record. Deixa É eu que eu ver, fazia o Vitória. William, que foi um grande personagem, assim, bem bacana. Que era William. um policial, social, meio psicopata, que era o capanga do grande vilão da história. Acabou que eu virei um grande vilão também. Mas o Ribeirão do Tempo foi uma novela que me deu assim
eu era muito reconhecido na rua, assim, muito, o tempo todo. Tá. Né? Esse tempo que eu fiquei na Record, uma parcela né, a Record não é todo mundo que assiste, né? Então, assim, uma boa parcela de pessoas me reconhecia muito. E como é que é ser olhado? Como é que é ser, de repente, chegar nos lugares e ser olhado e a coisa do ser confundido? Já aconteceu? Ah, não, isso é muito legal, eu curto, cara. Eu adoro quando as pessoas vêm falar comigo. Todo dia, mesma noite agora, é impressionante, cara. As pessoas vêm, Que desculpa, vêm foi um falar com trabalho você. impecável, foi um trabalho impecável. Ah, obrigado, De obrigado, todo o Américo. grupo, de todos os atores. É, de todos, né? Um conjunto de acertos ali. Eu comecei a Mas eu assistir, curto tive que muito. maratonar, cara. Maratonei porque eu queria ver. Ah, é. Mas é melhor maratonar, apesar dos dois primeiros serem mais punks, é melhor ver maratonando mesmo. Mas já me confundiram uma vez, é uma história engraçada. Eu fazia Ribeirão do Tempo, né, o Nazinho era um personagem delicioso, valia nada, era um cafajeste de marca maior, era o dono do cartório, era engraçado ao mesmo tempo. Então as pessoas curtiam esse lado dele, né? Esse lado safado dele. Mas aí um dia eu estava no Saara, até com a minha mulher, a gente estava comprando alguma coisa lá, não sei se era alguma coisa para um espetáculo, enfim. Saara é como se fosse aí a rua. Augusta, A, não, Augusta não, uma rua de comércio grande aí de vocês de São Paulo, que eu esqueci o Teodoro nome. As ruas. Sampaio. É, tipo ali, naquela região ali, tem o nosso Tá, Saara aqui, né? Tem de coisa, indumentária de carnaval, tudo que é tipo de tá. coisa. E aí eu estava numa loja, eu tô vendo a moça olhando para mim o tempo todo, né? Aí começou a rir, a moça a vendedora. Ah, posso tirar uma foto contigo? Eu falei, claro, pode. Então eu pensei, é por causa de Ribeirão do Tempo, negócio da novela. Ela falou assim, eu adoro aquele programa que você faz de comédia, Nós na Fita. Eu confundi com o Leandro Hassum. Ah, você falou pro Leandro Hassum? Depois eu contei pra ele essa história. Eu falei, olha, eu falei pra ela assim, você tá confundindo os gordinhos. Aí eu falei, eu faço, Ele deve ter dado autógrafo pro é, Vitor Fernando. eu falo, Também. eu faço Ribeirão do Tempo. Ah, é o Nazinho. Aí ela lembrou, mas ela realmente confundiu. Então, você falou do Nazinho. 30 anos de carreira, é evidente que o público se renova, mas sempre tem dois ou três personagens que o público vai sempre lembrar que foi o Telmo que fez. Quais você apontaria como esses dois? E não, eu apontaria, em audiovisual, apontaria alguns, né? Por exemplo, apesar da minha participação ser pequena no filme, Tropa de Elite é impressionante, cara. Até hoje as pessoas lembram de mim no Tropa de Elite. Você É sabe, a muito partir de impressionante. quando eu comecei a prestar mais atenção no seu trabalho, acho Hum, que foi com o Vladimir Brista, que você fazia com a sou, Viviane Araújo e com a Elga o Rock Story. Rock Era um dos Story. trabalhos que eu ia Nelson, citar. Nelson. O Nelson do Foi Rock muito. Story. Foi um trabalho. Esse é um personagem que, de repente, pode estar nessa lista? Sem dúvida, sem dúvida. Que foi a primeira novela que eu fiz na Globo depois que eu saí da Record, né? O primeiro Ah, trabalho que eu fiz na Globo quando eu saí da Record Rock foi Story. o não, foi Tapas e Beijos. Eu fiz os Ah, tá. 6 últimos episódios do Tapas e Beijos. Logo depois que eu saí da Record, eu fiz esse trabalho com o Maurício, né, que é uma pessoa incrível, né, um diretor maravilhoso, que eu amo trabalhar, Maurício Farias. E aí Mas aí o outro trabalho que me deu muita projeção também foi o Sob Pressão, né? Que, O Capitão aliás, Botelho de Sob que, Pressão. aliás, é, que, aliás, é uma série Ah, não, espetacular, espetacular. extraordinária. Eu era fã. Você viu o Longa, Américo? Eu vi o longa, mas não no cinema. Ah, você viu depois na TV? Algum streaming da vida. Vi muito. É. Aliás, eu sou fã da Marjorie, né? Para te falar, eu sou. Ah, Eu acho ela. a Marjorie é extraordinária. Agora, Mas tá esse nessa trabalho sob categoria pressão também. é um trabalho que eu bato palma, viu? Não, Enfim. Sob Pressão é espetacular. Foi um dos trabalhos mais. Eu sou muito grato de ter feito parte, assim, porque é maravilhoso mesmo. Agora, Thelma, eu vi aqui no teu currículo que você fez várias vezes. A gente falou ali do Orson Welles, né? Eu não vi aquele Aham, trabalho, mas você fazia o Orson Welles. isso. Você fez o Boni num especial do Raul Seixas. Não, não. Eu fiz o Boni no Longa, no Chacrinha.
Ah, no com, Chacrinha. No Raul Seixas é, você fez o com... quê? No Raul Seixas, eu fiz um personagem, que é curioso isso, era um personagem inspirado no Carlos Imperial, Ah, que, de, que depois eu viria a fazer o Carlos Imperial no teatro, né, no Simonal, né, no musical. Mas era um personagem inspirado no Carlos Imperial, mas não podia, eu não sei porquê, era o Por Toda a Minha Vida, né? é, A série da Globo. Porque era. Tinha alguma questão com a família, que não tá. podia ser o nome do. Mas era inspirado no Carlos Imperial numa situação dele com Raul Seixas. E curioso, quem fez o Raul Seixas foi o Júlio Andrade, né? O Julinho, que Sim, que depois eu aliás é viria a ótimo trabalhar também. Que aliás é ótimo Nossa, o também. Julinho é Agora maravilhoso. então, é isso que eu te falar. Já falamos aqui, Orson Welles, é, Do Boni. o Boni, Boni, o, o Imperial no teatro. Imperial. Eu não sei se o Pedro Leal foi inspirado um pai real. O Pedro Leal, ele é inspirado num pai real, só que assim, não tivemos nenhum contato, nem antes, nem durante as gravações, e todo o meu estudo foi somente em cima do roteiro, do Gustavo, que é maravilhoso, e do livro da Daniela Arbex, né? Não houve nenhuma, assim, Então, são um todos. estudo sobre Espanha. Aham. Mas, você vai entender o que eu quero saber. O que eu quero saber. São todos personagens Uhum. reais. Tá? Sim, O Imperial, historicamente, morreu outro dia. Mesmo o Orson sim, Welles morreu outro dia, historicamente. O Boni está vivo. sim. Outros personagens você deve ter feito outros personagens que existiram. Duas perguntas. A responsabilidade é maior? E Eu acho que sim. é maior quando você conheceu, ainda que à distância, que o Imperial, eu acredito que você deve ter visto coisa do Imperial, deve ter visto. Ou quando é mais longe, que a gente não viu, mas tem existido. Novela bíblica, você deve ter feito personagem que existiu também. Uhum. A responsabilidade é É, maior, e é maior é, quando está vivo, é maior quando morreu, é maior quando morreu, mas você conhece. Como é que é isso? a responsabilidade é imensa, né? Eu acho que ela é imensa. E eu acho que ela independe realmente do personagem se está vivo ou não. Né? Eu fiz também o Vinícius, né? Vinícius de Moraes, Hum. no musical, que É é mais Tom e responsabilidade do que um personagem fictício. muito, é mais. É mais que você está lidando com uma série de fatores, né, América? Você está lidando com primeiro, tem uma questão de família, daquela figura que existiu e tal, que sempre é uma relação delicada, e tem a potência que esse personagem gerou em todo um coletivo, em toda uma sociedade. Né? O Vinícius, cara, o Vinícius, nossa senhora, E é sempre impressionante. o recorte de uma fase, né? É sempre o recorte de É, uma fase, uma situação específica, mas mesmo assim, eu imagino que deve ser muito responsabilidade. Mas é legal? É gostoso? Ou não, é muito você legal, é prefere muito legal. ficcional? Não, eu prefiro os grandes personagens. Eu prefiro os grandes personagens. Mas, assim, o personagem que existiu traz essa enorme carga de responsabilidade que é um pouco mais pesado. Mas quando você consegue chegar num resultado e você vê isso refletido nas pessoas que eram muito próximas a eles, e isso eu tive um retorno maravilhoso, cara. Então, isso vale todo o sacrifício e todo o processo, né? O Vinícius foi muito difícil nesse sentido, né? Eu me lembro que quando eu fui selecionado para fazer, era um musical com direção do Daniel Hess, era o Marcelo Serrado, era o Tom Jobim, eu fazia o Vinícius, e era um apanhado, assim, nós estreamos em 2009, aí em São Paulo, no Teatro Copper Airlines, que agora acho que tem outro nome ainda, é esse, no Shopping Eldorado. É no Shopping Ah, Eldorado. é Teatro das Artes. Então, ele era Teatro das Artes, mudou de nome, agora voltou a ser Teatro das Acho Artes. que é o Teatro das E Artes. nós estreamos aí, e assim que eu fui selecionado, eu tive uma reunião de quase 2 horas com a Suzana Moraes, conversando sobre Vinícius, ela me mostrou vários materiais, ela me falou
muito que ela esperava do espetáculo, né, que ela queria. Para ela era muito importante que o Vinícius fosse colocado no lugar do grande poeta que ele era, e é verdade, o Vinícius era extremamente erudito, apesar de ser talentoso demais, apesar da alcunha do poetinha, né, que tinha, de todo o folclore que tinha em cima da figura dele. Então foi uma conversa maravilhosa. Eu conheci quase todos os filhos, as filhas todas, a Georgiana, a Luciana e a Maria. Nós ficamos super próximos, assim, e elas ficaram muito, muito emocionadas com o espetáculo. A Maria, inclusive, se você tem uma ideia, ela só conseguiu falar comigo depois de um mês que ela viu o espetáculo, de tão emocionada que ela ficou. Então, quando você tem esse retorno, você vê que, poxa, valeu a pena, cara. E o Imperial foi a mesma coisa. Desses personagens todos, o único que eu conheci foi o Boni, né? Ele te ligou ou o Boninho te ligou? Não, foi a produção, a direção era do Andrucha, né? A produção da Média Bridge, eles promoveram um encontro entre mim e o Boni junto com o Andrucha foi também, não me lembro agora. Mas antes de gravar? Antes, tivemos um encontro. Para mim era importante conversar com ele, ver como é que ele falava. Eu tinha visto muito vídeo dele falando. Porque eu também, assim como nos personagens ficcionais, vamos dizer, esses personagens que existiram, meu processo de trabalho é o mesmo, parto de dentro para fora. Agora, óbvio que você tem ali uma figura que existiu e que tinha várias características determinantes, né? Por exemplo, o Stepan fazendo chacrinha é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Eu conversei, eu entrevistei ele por aqui. Fora que é uma figura, fantástica. Stepan, sensacional, cara. A minha carreira assim, é muito. Eu sou muito grato, porque ela me proporcionou vários encontros com o Stepan, né? Em vários trabalhos. O Stepan fora que ele é uma pessoa, ele é engraçado, ele ele é uma figura sensacional. Muito gente boa, muito gente leve, boa. Super. E então, mesmo para esse tipo de trabalho, então assim, depois que você constrói a essência desse personagem e tal, aí você vai incorporando. Aí eu fui incorporando a voz do Vinícius, um jeito dele muito particular de falar, né? O Vinícius tinha muito essa coisa da manuelagem, né? Tem um livro do Câmara Cascudo maravilhoso que se chama História dos Nossos Gestos, que é um livro que faz um apanhado de vários gestos do brasileiro, né? De como eles surgiram. Então, é um livro que eu aconselho a todo que é ator. Tem que ter esse livro como cabeceira. É um manual de gestos, é maravilhoso. Então, ele falava dessa coisa da manuelagem. O Vinícius tinha muito isso, da coisa com as mãos. O Boni já tinha uma outra característica no falar, de terminar as frases falando de uma maneira mais rápida. Mas isso tudo eram detalhes que eu percebi e tal. Eu falei, depois eu coloco isso. Primeiro vamos trabalhar a essência do personagem, né? Mas aí foi muito legal ter conversado com o Boni, né, cara? E ele me contando as histórias dele com o Chacrinha. Eram hilários, e foi bom para ver. E ajuda na composição, Ajuda demais, porque foi bom ver que, apesar dos conflitos que eles tiveram, e por questões profissionais, pela loucura toda do Chacrinha e tal, eles eram absolutamente apaixonados um pelo outro. E o Boni, dá a sensação de estar homenageando aquela figura? Sempre, né? Sempre. Dá demais, né? Eu tive relatos, né, fazendo Imperial, teatro. Como você convive com o público ali no final do espetáculo e tal, você tem retorno muito imediato, né, quando acaba o espetáculo. Então, assim, o Imperial, particularmente, desses todos, é uma figura dúbia, né? Uma figura... ele tem coisas interessantes tanto para cá quanto para lá, né? Deve ter sido... isso era sensacional, porque o Imperial, ao mesmo tempo que ele tinha um lado, assim, que às vezes ele era um cara escroto e tal, ele tinha um lado que generoso, gente conhece, generosérrimo. Teve um caso de um compositor, eu li a biografia dele, teve um caso de um compositor, agora está me escapando o nome, cara, é muita coisa, né, imagina, mas que um grande compositor brasileiro que ficou no hospital um mês praticamente e veio a falecer, e o Imperial ficava todos os dias com ele no hospital. Todos os dias. É engraçado essa dualidade. Até no ficcional deve ser, até para o personagem ficcional deve ser interessante, mas o personagem real deve ser. Isso
isso te dá um estofo torna o personagem cada vez mais humano, né, Américo? Isso que a gente quer o tempo todo, nós atores, que os personagens sejam cada vez mais humanos. Isso é o grande barato, né?